António Ferreira, presumo que a agricultura também tem tem de certeza as suas especificidades, presumo que tenha uma visão ainda diferente daquelas que ouvimos até agora, mas quais são as prioridades para o setor? Também são fiscais ou há outros problemas a montante que devem ser resolvidos? Muito boa tarde a todos e muito obrigado também pelo convite. A agricultura, apesar da sua especificidade, que é um chavão recorrentemente utilizado, não é muito diferente dos outros setores. E eu até ia pegar aqui em duas intervenções anteriores, do colega da CGTP e do turismo, para ver que estamos de acordo em muita coisa. E, obviamente, um dos maiores problemas da fiscalidade é a ineficiência do Estado, porque se o Estado for mais eficiente na sua gestão, tamanho, a dimensão da fiscalidade que tem que incidir sobre os cidadãos e as empresas é obviamente mais pequena. E pegava nas palavras do meu colega da CGTP para dizer que se o Estado gerir melhor as PPPs, os juros da dívida, o sistema financeiro, as swaps, obviamente que vamos ter uma situação mais agradável para todos, porque ninguém gosta de pagar impostos. Portanto, ou mais impostos do que aquilo que deve pagar. Portanto, nós, enquanto empresários, agricultores empresários, não temos nenhuma vontade em recolher mais IRS dos nossos colaboradores do que fazíamos há 4 anos atrás. Portanto, para nós, isso é contraproducente. Como também é contraproducente pagar mais IRC. Obviamente que, com o nível de taxas que temos neste momento, e como no turismo, não é esse o problema da competitividade da agricultura. Os problemas estão noutro nível. Portanto, mas se nós continuarmos a falar em fiscalidade só, sem equacionar esse problema de base, que é qual é que é a dimensão do Estado e onde é que o Estado está a ser ineficiente e depois tem que vir buscar ao modelo fiscal mais valor, portanto, estamos a trabalhar um bocadinho com os olhos vendados. Portanto, isso era a primeira nota que eu queria aqui deixar. Em termos do que deve ser o modelo fiscal, e eu trago também aqui um bocadinho a perspectiva não só de dirigente associativo da CAP, mas também de empresário que sou, e que se calhar não há muitos aqui nesta sala, para nós o mais importante, obviamente, neste momento é a estabilidade. Porque quando eu faço o meu plano de negócios, e a agricultura antecedeu o turismo como o setor na moda, portanto, o que tem as suas vantagens, mas quando se está na moda, nem tudo é tão bom como contam, nem tudo é tão mau como parece, não é? Portanto, nós fazemos os nossos planos de negócios, a agricultura investiu muito nos últimos anos, cresceu muito nos últimos anos, em grande parte porque o seu ajustamento estrutural já tinha sido feito mais anos atrás. Portanto, nós já tínhamos passado por momentos difíceis, quando foi a adesão à CEE, nos anos 90, e tivemos que fazer a nossa reestruturação, tivemos que passar de um modelo mais baseado em mão de obra intensivo para um modelo mais mecanizado, e conseguimos ser mais eficientes nesse crescimento. E daí fomos o setor da moda na crise, não é? Porque os outros, a crise chegou-lhes nessa altura. Nós já tínhamos tido a crise antes, portanto conseguimos ali fazer a diferença, porque na realidade éramos mais eficientes. Mas quando fizemos os nossos planos de investimento, fizemos com uma previsibilidade e uma estabilidade fiscal que equacionávamos, tinha sido aprovada pela maioria do Parlamento, pela grande maioria do Parlamento, por mais de 2/3 do Parlamento, envolvia o comprometimento do PS e do PSD, não é? Esperávamos que houvesse, e fizemos as nossas contas baseados nessa perspectiva de descida controlada do IRC para valores na casa à volta dos 20%, qualquer coisa um bocadinho menos. Portanto, isso é muito, muito importante. Como é muito importante também haver um Estado de bem, um Estado e uma autoridade tributária de bem. Portanto, a autoridade tributária que é tão minuciosa no controle das empresas que funcionam e que são cumpridoras, tem que ser mais minuciosa na tal economia informal que não existe, mas que pode alargar a base de tributação, pode deixar baixar
o nível de incidência das taxas e melhorar o desempenho de todos. Portanto, segunda tónica, estabilidade fiscal e uma autoridade tributária e um Estado que atue a todos os níveis e não só nos níveis que parece ser mais fácil. Entre a fiscalidade dos particulares e a fiscalidade das empresas tem que haver a tal equidade. E se nós privilegiarmos em excesso, ou se o Estado privilegiar, ou se os decisores políticos privilegiarem em excesso a fiscalidade dos particulares, e todos somos particulares, porque os empresários também são particulares, e os trabalhadores dos empresários também são particulares, portanto, isso é uma medida positiva à partida, mas pode levar ao tal crescimento mau, que é o consumo com recurso à importação, os bens perecíveis. Portanto, nós sabemos que nós não temos muita tendência para poupar e, quando temos uma folga, temos tendência para trocar o carro, para a televisão. Nós vimos, aliás, o crescimento das vendas de automóveis nos últimos meses, portanto, e sabemos e vemos onde é que as pessoas estavam ansiosas por poder gastar, não é? E terem mais rendimento, mas na realidade, e muitas necessitavam de o fazer, mas na realidade nem sempre essa libertação de rendimento é utilizada, falamos por nós próprios que aqui estamos, portanto, da forma mais adequada. Quando diz isso, acha que não deve haver de todo qualquer alteração de IRS ou que deve ser usada de forma criteriosa no próximo ano, eventualmente? Não, eu acho que deve haver alteração do IRS. É positivo baixarmos o IRS, porque na realidade todos pagamos muito IRS. Agora, pode não ser essa a solução, não é? Portanto, a solução única e exclusiva de abaixamento do IRS não é a solução para a fiscalidade, nem é a solução para o problema da necessidade de meios que o país tem para a tal redistribuição e para uma política social que também todos queremos. Portanto, ninguém está a pensar que nós vamos adotar o modelo social americano, não é? Portanto, nós somos europeus, quer queiramos, quer não, portanto, temos uma matriz do modelo social que é o nosso. Portanto, e temos que trabalhar para ele. Agora, não podemos trabalhar para isso e para uma série de ineficiências do Estado que, de algum modo, estão a obrigar a uma carga fiscal mais pesada, quer sobre os empresários, quer sobre as empresas. Passando aqui um bocadinho a agulha para a tal especificidade da agricultura. Na realidade, a agricultura tem muitas especificidades. Aliás, o SES fez um seminário há pouco tempo em Mação, no Centro da Agricultura, onde se percebe as especificidades da agricultura. Mas a especificidade da agricultura também pode ter aqui uma analogia com a especificidade da economia portuguesa. Porquê? Nós, na agricultura, na realidade, temos dois Portugais. Temos um Portugal com dimensão económica, com um regime fundiário interessante, e depois temos um Portugal com um regime fundiário muito deficiente, com falta de dimensão, com dificuldade de rentabilidade. Duas realidades completamente diferentes. Um dos problemas da agricultura nos últimos anos tem sido que muitas vezes as políticas são pensadas para o país inteiro e não são pensadas para as realidades diferentes. As políticas, conceptualmente, até são bem pensadas, mas depois os instrumentos de política, como não são direcionados a essas diferentes realidades, muitas vezes não funcionam. Portanto, nós, na economia e na fiscalidade, se calhar também temos esse problema. Portanto, temos o problema IRC e IRS. Mas mesmo ao nível empresarial, temos o problema do que são as grandes empresas, porque depois a conversa afunila sempre nas grandes empresas, e temos o problema do que são as PMEs. Portanto, e o problema das PMEs é diferente e tem que ter também uma fiscalidade diferente. E ao nível das PMEs, os empresários são quase uma extensão da empresa e da equipa da empresa. E aí, eu acho que os empresários devolvem sempre à economia aquilo que ganham. Portanto, mais cedo ou mais tarde, ou pela sua dispersão territorial, ou pela ligação muito estreita que existe às suas equipas de colaboradores, aquilo é quase um retorno direto à economia. E isso muitas vezes não é pensado. São precisos instrumentos de política que fixem as PMEs no território, que mantenham a malha social do interior, que levem os jovens a querer fixar-se no interior e voltarem a
ao interior quando saem das universidades ou das suas formações, e hoje em dia isso é muito difícil, portanto, porque na realidade há muito poucos instrumentos de política que sejam incentivadores dessa economia do interior. Por exemplo, havia uma proposta de um abaixamento significativo do IRC para o interior, que ficou numa medida final que vale 600 euros por empresa, portanto é uma coisa irrisória, portanto não é isso que leva ninguém a fixar-se no interior. Portanto, são precisas medidas concretas que levem a essa diferenciação dos territórios, e muitas vezes o interior não está aqui a muitos quilómetros de Lisboa, se calhar está a 60 ou 70 quilómetros de Lisboa e do Porto e de Faro, e portanto é um interior relativamente próximo. Portanto, penso que temos que ouvir mais os territórios, ouvir mais o interior, ouvir mais os empresários e ter, na realidade, instrumentos de política que permitam diferenciar essas necessidades em termos económicos, em termos sociais, em termos dos territórios que resultam da especificidade da agricultura, mas também do turismo, das IPSS que estão lá em Barrancos ou em Alfândega da Fé ou em Castro Marim e que, na realidade, precisam de um olhar diferente do que é o olhar global da economia do país, das grandes empresas ou da realidade urbana, que é muito importante, que é uma parte substancial da economia, mas que puxa cada vez mais o país para o litoral e para os grandes aglomerados urbanos.